Olá pessoal, hoje é dia 21 de maio de 2021. Nesse mundo aqui é natural que os semelhantes se atraem. Por exemplo, bandidos se unem com bandidos, traficantes com traficantes, corruptos com corruptos, quem gosta de futebol se unem em volta dos seus times, o religioso ele se une com outros religiosos em seus templos, nas suas igrejas, mas conforme vamos nos desapegando e nos expandindo em virtudes verdadeiras, esses grupos vão se tornando menores, ou vamos mudando de grupo e vamos mudando de amizade, e assim, por exemplo, com todos que formam esses grupos ou associações, ou mesmo as amizades. Por exemplo, se o bandido deixa de ser bandido, ele vai com certeza sair desse grupo de bandidos e vai entrar num outro círculo de amizades em outros grupos. E todos esses grupos são como uma verdadeira pirâmide, onde a base é bem maior que o pico da pirâmide, isto é, os grupos dos apegados são muito maiores e estão na base dessa pirâmide gigantesca desse mundo material. E assim são com todos os grupos neste mundo, até que a pessoa consiga, através do seu empenho, da sua força de vontade, da sua perseverança, da sua fé inabalável, da sua sinceridade, consiga se desapegar por completo desse eu-ego. Quando ocorre esse desapego do eu-ego, ocorre simultaneamente a união eterna com o eu-alma e, naturalmente, com Deus. E só então a gente vai entrar no seletíssimo grupo dos sábios e dos iluminados. Isto é, todos, sem exceção, pertencemos a esse grupo seleto e uno ao Criador, todos nós, pois todos, como seres espirituais, somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Não existe um único ser humano na face dessa terra que não tenha essa alma semelhante ao Criador. Mas veja que todos esses grandes grupos que se vê hoje na sociedade são grupos cujos níveis espirituais são semelhantes. E quanto mais na base da pirâmide, como disse, as pessoas formam os maiores grupos, porque a grande maioria são pessoas extremamente apegadas. O apegado, ele vive através desse eu-ego, que absolutamente é inexistente. O eu-ego só existe enquanto existir os apegos. Enquanto as pessoas mantiverem os queros, os desejos voltados ao mundo material, vai existir essa figura absolutamente fictícia. Um ser que vive paralelo à sua vida, mas que as pessoas apegadas acreditam nesse eu-ego. E é esse eu-ego que só sabe, como o próprio nome diz, eu-ego, absolutamente egoísta. E ele só produz causas negativas para termos consequências igualmente negativas na vida. Por isso que a grande base da pirâmide é maior, porque maior é o número de pessoas apegadas. Por exemplo, os grupos dos traficantes, por exemplo, são aparentemente unidos, são solidários e protegem uns aos outros. Isso ocorre porque o nível espiritual baixo ou sem caráter são semelhantes, daí formarem os seus grupos. Então, os nossos grupos, as nossas amizades, os ciclos que nós frequentamos, com certeza é formada pelos nossos quereres ou pelas nossas virtudes. E a cada grupo com seus níveis espirituais diferentes se unem entre si.
as pessoas com os mesmos propósitos se unem entre si. E podemos dizer que há um divisor entre os grupos dos apegados em geral e o grupo dos desapegados, virtuosos e livres dos sofrimentos mentais, e livres do eu-ego, e livres, absolutamente livres da vida ilusória, da vida sofrida, causada por esse eu-ego. Por isso que o desapego é extremamente importante. E é esse grupo dos desapegados, que estão no topo da pirâmide social, deste mundo material inferior, é que emana amor puro para esse mundo material aqui. E tem uma coisa extremamente curiosa, quando nós chegamos no topo da pirâmide, onde já somos pessoas assumidamente eu-alma, semelhante ao Criador, o que vem depois do topo da pirâmide? O que vem depois do topo da pirâmide é um universo que se abre eternamente, infinitamente e divinamente. Enquanto somos apegados, estamos presos nesse mundo material, entre a terceira e a quarta dimensão, estamos presos nessa pirâmide e não podemos sair dela. Mas quando nós nos desapegamos, chegamos no topo da pirâmide e de lá se abre um outro universo, o nosso universo real, verdadeiro, eterno, divino, que é feito à semelhança do Criador. É esse mundo espiritual que se abre depois do topo da pirâmide, que é o nosso mundo verdadeiro, é o mundo divino, é o mundo de Deus. Por isso que não tenha medo de, entre aspas, perder amigos ou sair de qualquer grupo social. Porque isso indica a sua evolução, a sua ascensão ao topo da pirâmide. Por isso que quanto mais desapegados nós nos tornamos, mais próximos do topo nós ficamos, e depois do topo se abre esse mundo espiritual absolutamente sábio e divino, onde reina a eterna paz, a eterna felicidade e tranquilidade, e enquanto estiver vivendo nesse corpo e com essa mente, viverás uma vida absolutamente divina, com a verdadeira prosperidade merecida. É o que está escrito na Bíblia: conquiste primeiro o reino de Deus, o reino do amor desapegado, então tudo lhe será acrescido. Isso é a mais pura verdade, é a mais pura realidade espiritual, quando nós conseguimos nos desapegar. E todo esse esforço para se desapegar com sinceridade, com perseverança, com coragem, com a fé inabalável, é para alcançarmos o objetivo dessa vida, que é atingir exatamente esse topo dessa pirâmide. Quanto mais nós nos ascendemos, quanto mais nós ascendemos nessa pirâmide, não é que você fica isolado ou solitário. Muito pelo contrário, a sua aproximação, a sua união fica muito mais intensa e muito mais onipresente com o Criador, com Deus. E nunca existe solidão quando se aproxima do Criador. Muito pelo contrário, a vida será absolutamente plena, absolutamente satisfeita, de plena tranquilidade, felicidade e um amor puro, sincero e absolutamente ininterrupto eternamente. E chegar no topo da pirâmide espiritual não é motivo de orgulho, não é motivo de convencimento. Ninguém se torna convencido, orgulhoso de estar no topo da pirâmide. Não é motivo para se achar superior ou mais esforçado ou mais dedicado do que os que estão na base da pirâmide espiritual. Estar no alto da pirâmide espiritual e passar pelo funil do topo é o seu direito e é também
a sua obrigação. E para chegar lá, basta o desapego, basta eliminar os quereres egoístas. Pois é a sua obrigação descobrir a sua real natureza divina e semelhante ao Criador. Você recebeu essa alma, você é essa alma absolutamente divina, semelhante ao Criador. E é sua obrigação, sim, é o seu dever descobrir a sua real natureza do eu, alma. Então, você tem que se livrar, literalmente você tem que se livrar do eu, ego. Se livrar do eu, ego, basta o desapego. E o eu, alma, passa a aflorar e passa a se manifestar divinamente, naturalmente e automaticamente. Por isso que basta o desapego. Então, é para você viver a sua própria natureza divina que nós estamos aqui. Isso não é motivo de orgulho ou de superioridade quando você consegue se desapegar. Por quê? Porque você vai estar vivendo o seu absolutamente normal. Viver uma vida sábia, divina, de plena tranquilidade, paz, felicidade, harmonia e prosperidade é o seu normal. Isso é a sua natureza eterna e imutável, recebida de Deus. Mas os que ainda vivem na base da pirâmide, com apego, com egoísmo, com ganância, com medo, com estresse, com tristezas, com ansiedades, etc., etc., é que estão levando uma vida absolutamente anormal. Isso não é uma vida correta, não é vida verdadeira, porque é uma vida absolutamente anormal. Anormal porque você assumiu a identidade desse eu-ego, que é absolutamente uma miragem, não existe, é uma criação temporária da mente apegada. Então desapega esse eu-ego, vai absolutamente sumir da sua vida. E aí essa vida anormal do eu-ego vai ser eliminada e você vai voltar a viver a sua vida absolutamente normal, sábia, divina, e no topo da pirâmide. Então, uma vida levada pelo eu-ego mental apegado é uma vida sem nenhuma espiritualidade. Não existe nenhuma qualidade espiritual divina nesse eu-ego. O eu-ego é 100% egoísmo, materialismo, ganância, possessividade, autoritarismo, etc., etc. 100% qualidades altamente destrutivas e enfraquecedoras. Por isso, não desperdice a sua vida sendo apegado a esse mundo material e vivendo uma vida absolutamente anormal, tá certo? Esse eu-ego é que te convence que você está vivendo uma vida normal, igualzinho aos outros milhões e bilhões de pessoas igualmente apegadas. Então, não se deixe ser convencido que você está vivendo uma vida anormal. Só porque todo mundo tem sofrimento, preocupações, estresse, nervosismo, e você também tem, isso não é uma vida normal. Isso é uma vida absolutamente anormal. Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus não tem preocupação, nervosismo, raiva, egoísmo, inveja, etc., etc. Tá certo? Por isso que é sim uma vida absolutamente anormal. Lembre-se, na mesma proporção dos acúmulos dos apegos, acumulam-se os sofrimentos e as ignorâncias. Porque quanto mais apegado as pessoas são, mais forte o eu-ego se torna. E aí maiores são os sofrimentos e a própria ignorância. Então, na mesma proporção dos desapegos, revelam-se as virtudes, as alegrias, a paz, a felicidade, a prosperidade merecida e a verdadeira sabedoria divina passam a fluir na vida. Na verdade, a vida é como um grande clube, e você já tem
essa carteirinha de sócio permanente desse clube de Deus, tá certo? Que é a sua alma feita à imagem e semelhança dele, do Criador. Essa é a sua carteirinha que permite a sua entrada no reino de Deus, tá certo? Porém, os apegados, embora não sejam sócios efetivos e eternos desse clube divino, eles nem sabem e nem possuem a menor ideia ou não possuem a menor consciência que pertencem e são sócios permanentes do clube de Deus. Não tem a ideia de que é sócio do clube da sabedoria, da plena felicidade, da plena harmonia, da plena paz. E como os apegados não têm a menor ideia dos seus direitos espirituais divinos, ficam aqui nessa terra vivendo de forma totalmente perdida e sofrendo, formando seus grupos, o clube dos apegados, sofredores e iludidos. Por isso que não tenha medo de sair desse grupo dos apegados, iludidos e sofredores. Tenha coragem, tenha sinceridade e perseverança em se desapegar, tá certo? E ficam aqui, essas pessoas apegadas ficam aqui reivindicando os seus direitos mentais, sociais, comportamentais, profissionais, familiares e materiais. Os apegados só sabem reivindicar os seus direitos, entre aspas. E o pior, tudo baseado nos quereres e nas aversões egoístas, materialistas, gananciosas, possessivas e absolutamente ilusórias. Veja como está o nível da espiritualidade das pessoas apegadas. Reivindicam os seus quereres quando deveriam se desapegar desses quereres. Agem exatamente de forma oposta. E o pior, não reivindicam os seus direitos espirituais divinos recebidos de Deus. E esses direitos só você pode reivindicar e só você pode adquirir e conquistar através do seu próprio esforço em se desapegar, em se livrar desse ego mental. E o pior, o acúmulo da ignorância causada pelos apegos e pelo ego só se distanciam da sua própria alma. Ele faz com que você se distancie de Deus e da própria alma espiritual semelhante ao Criador. Isso é uma ignorância total. E é claro, se distancia igualmente da plena alegria, da plena harmonia, segurança, felicidade, da plena sabedoria também. Então lembre-se, quanto mais você quer proteger os seus apegos, mais negativo você se torna. Por quê? Porque está protegendo o ego, que é o seu maior inimigo da sua vida. Aliás, o seu único e maior inimigo da vida é o ego, tá certo? Então não queira proteger os seus apegos, os seus quereres, tá certo? Porque quanto mais você quer proteger os seus apegos, mais negativo você se torna, porque o ego se torna cada vez mais poderoso na sua vida. Como que o negativo pode se tornar poderoso, mas se torna. Então, apenas para citar um exemplo extremo, para você proteger um membro do seu grupo de pessoas sem caráter, mais sem caráter você tem que se tornar. E esse mesmo princípio se aplica a uma célula menor, que, por exemplo, é a sua família. Quanto mais os pais apegados querem proteger os seus filhos com os seus apegos, mais sem virtude ele se torna. Por quê? Porque os pais apegados que querem proteger os seus apegos, principalmente os filhos, passam a agir baseado nos quereres e nas aversões. E assim, eles criam um poder excessivo ao esse ego, que só gera causas negativas e recebe consequências igualmente negativas. Daí se tornam
pais negativos, possessivos, autoritários, mandões, impositivos, impacientes, intolerantes, preocupados, estressados, limitantes, ansiosos, desrespeitosos, etc., etc. Tudo para impor esses quereres de querer proteger os seus próprios filhos. Então, quanto mais você quer proteger os seus apegos, com certeza você se torna cada vez mais negativo, porque fortalece esse eu-ego e os quereres. E ainda perdem toda a sua boa compostura virtuosa, perde toda a compostura virtuosa do amor puro, sincero e ininterrupto, perdem a sabedoria da alma e perdem a compaixão e até a benevolência verdadeira. Perdem a paz, perdem a harmonia, perdem a felicidade. Por quê? Porque esse eu-ego só tem essa função de te manter longe das suas virtudes e do eu-alma, tá certo? Portanto, os apegados, eles se auto-infernizam as suas vidas e a vida dos mais próximos. Só para terminar, os passos que os desapegados, ao passo que os desapegados, eles divinizam as suas vidas e as vidas dos mais próximos. Por isso que o desapego faz com que o fluxo de todas as virtudes, da paciência, tolerância, da compaixão, da benevolência, e faz o fluxo do amor puro, sincero, divino e ininterrupto fluírem absolutamente de forma natural e automática. Então, a vida de um apegado, a escolha é sua. Viver a vida de um desapegado, a escolha também é sua. E a única barreira entre a vida do apegado, ignorante e sofredor, e a vida do desapegado, sábio e plenamente feliz, é simplesmente a eliminação dos queros, voltados ao mundo material. Basta isso. E isso se chama desapego. Mesmo porque esse eu-ego, ele é alimentado pelos quereres egoístas. Sem os quereres egoístas, o eu-ego simplesmente padece, simplesmente morre, simplesmente é eliminado e dá oportunidade divina para que o eu-alma passe a fluir divinamente, sabiamente. Então, para todos, boas práticas do desapego, com determinação, fé, coragem e principalmente com grande sinceridade. Obrigado e até a próxima oportunidade.